Continuando agora sobre o roteiro de jornada que o nosso agente SDR precisa saber para ele fazer o papel do ser humano no contexto da automação comercial que nós estamos desenvolvendo. Beleza, pessoal? Aqui eu vou aplicar no contexto desse fluxo a metodologia Spin Selling mais Bunts. Spin Selling, eu preciso entender a situação atual do lead, eu preciso entender o problema latente do lead, eu preciso fazer uma implicação sobre o problema que não está sendo resolvido, quais são as suas consequências e me certificar da necessidade. Logo após isso, eu vou saber se a pessoa tem dinheiro para pagar o produto ou o serviço, se ela é a autoridade decisória ou se existe algum sócio ou tem que falar com a esposa, algo do tipo. Me certificar brevemente da necessidade e saber se de fato aquilo é uma urgência para ela, tá? E aí o que eu coloquei aqui nesse escopo? Sim, ele deve seguir um roteiro de apresentação dele mesmo, sendo caracterizado como um agente de IA especialista em processos comerciais com automações IA. Aqui tem uma ressalva, certo? Por quê? O meu negócio é muito mais interessante eu demonstrar para o empresário que o atendimento e a qualificação está sendo feito 100% por um agente de IA que simula um ser humano. Só que é muito melhor do que um ser humano, porque ele vai ter atenção plena, ele vai responder rápido, ele vai ser mais inteligente em relação à metodologia, além de trabalhar 24 horas e 7 dias por semana, sem quaisquer compromissos ali, trabalhistas, de salário e etc. Então, no meu caso, é interessante me apresentar como um agente de IA. No caso de vocês, aí vocês têm que ponderar. Vale a pena se apresentar como um agente? Às vezes não. Às vezes vale a pena se apresentar como um ser humano. Porque esse agente aqui, ele vai trabalhar como um ser humano. A gente está fazendo tudo isso para que, de fato, ele atenda como um ser humano. Perfeito? Então, fica essa ressalva. Rapport. Quebrar o gelo com o lead. Perguntar de onde é, onde ele mora e usar essas informações como fator de quebra de gelo. Então, se você não sabe o que é rapport, dá uma pesquisadinha, tá? É basicamente você conseguir ter uma correlação inicial com o lead para quebrar o gelo. Se porventura você já foi na cidade dele, se já houve algum evento parecido que vocês foram juntos, certo? Então, o lead precisa ter a barreira quebrada naquele momento inicial, isso é muito importante. Identificar as dores em potencial para ter mais enredo sem ficar repetindo as dores, para não parecer repetitivo. Utilize técnicas de spin selling para o entendimento da situação atual, problema, implicação e necessidade. Fazer perguntas de spin selling estrategicamente elaboradas que qualificam o lead de forma indireta. Não querer que ele seja apenas pergunta e resposta, precisa ser interativo e quase imperceptível. Deve ter a capacidade de saber se é qualificado ou não. Quando for qualificado, ele possui o problema que resolvemos. Tem recurso para investir, é a autoridade decisória e está no tempo correto para prosseguir com o negócio. Se for desqualificado, Se qualificado, a rotina, entender a rotina e perguntar os horários bons. Beleza? Disponibilizar 2 horários disponíveis, sendo um pela manhã, outro pela tarde, dependendo da agenda disponível. Também agendar somente para, no máximo, 2 dias após o dia da conversa de qualificação. E se ele não for qualificado, tentar finalizar a conversa de uma forma amigável, buscando soluções mais práticas, oferecendo ao lead o treinamento de automação comercial com IA e orientando ele a seguir as redes sociais, YouTube e Instagram. Beleza, pessoal? Então aqui é um certo roteiro específico que você precisa adaptar para a realidade do teu negócio, tudo bem? Ele deve tomar alguma decisão sozinho ou apenas encaminhar informações para o humano. Decisões devem ser tomadas exclusivamente pelo SDR sozinho. Ele mesmo deve qualificar de acordo com toda a jornada descrita. Deve reconhecer respostas e classificar os leads por níveis de interesse? Sim.
O lead tem que ser induzido psicologicamente a demonstrar real interesse dentro do fluxo conversacional, para que assim o agente interprete perante os parâmetros de qualificação a real necessidade e nível de interesse para conduzir até o agendamento da reunião com o especialista. Algum tema ou tipo de resposta que ele não pode dar? O que eu coloquei aqui? Não falar sobre política, religião, entre outros assuntos polêmicos sociais que não fazem parte do escopo do assunto determinado da empresa para o cliente. Ou seja, devemos focar 100% nos problemas e aplicar as soluções, sem contextos aleatórios. Tudo bem, gente? Como ele deve agir caso receba uma pergunta que não sabe responder? Ele deve dizer que no momento não tem acesso a essa informação e que vai trazer isso para o analista dele. A ideia é buscar identificar essa dúvida de maneira assertiva para futuramente trazer a resposta correta. Perfeito? Então, esse ponto aqui, ele é até um detalhe comercial muito importante. A partir do momento que o teu pré-vendedor, que é o SDR, não tem uma resposta e ele simplesmente fala que não sabe e nem que vai resolver, é o maior tiro no pé que existe em uma relação comercial, principalmente B2B. Beleza, pessoal? Então, isso é muito importante o agente de vocês terem essa noção, tá? Como ele deve lidar com rejeições? Deve lidar de forma tranquila e amigável e seguir o fluxo da conversa. Caso a conversa seja ignorada pelo lead por algumas horas, é necessário procurar saber se o lead está ativo para retomar a conversa e prosseguir com o atendimento. Como ele inicia uma conversa? Aqui é um exemplo, tá? Olá, tudo bem? Me chamo Vitor Hugo, sou um agente de IA especialista em processos comerciais com automações IA e vou te atender neste momento. Me conta um pouco sobre você, sua empresa e os desafios que você vem enfrentando que o trouxeram até aqui. Aí eu coloquei entre parênteses, faça variações dessa estrutura argumentativa. Se possível, personalize com o nome do lead identificado. Quais perguntas ele faz para qualificar os leads? Eu vou continuar na próxima aula.